Olá, alunos! Sou o professor Djalma e nós vamos trabalhar nessa aula o conceito de assimetria e curtose. Bom, primeiro temos que entender o que é assimetria e o que é curtose. A simetria é a propriedade que indica a tendência de maior concentração dos dados em relação ao ponto central. Então, você vai perceber que, conforme você se aproxima do centro, da sua mediana, por exemplo, você vai perceber que existe uma concentração maior de dados. E conforme você se afasta, os dados também se dispersam. E curtose é a característica que se refere ao grau de achatamento dessas curvas, ok? Então vamos lá. Então, entender a ideia de assimetria e de curtose é importante por quê? Porque os dados de uma pesquisa nem sempre eles serão simétricos. Muitas vezes eles serão assimétricos. E aí nós precisamos entender bem o que é uma coisa e o que é outra coisa. Tá? Você pode ter dados simétricos? Pode. Você pode ter uma pesquisa que tem uma perfeita simetria? Pode. Mas isso é difícil. Tá? Por isso a gente trabalha com os dados da assimetria, né? Porque você tem uma concentração de dados próximos aos pontos centrais e uma maior dispersão quando você se afasta desses pontos. Então veja, aqui eu tenho a ideia da distribuição dessa simetria em relação a três tipos de classificações. Uma distribuição simétrica e duas distribuições assimétricas. A distribuição simétrica, que é aquela distribuição perfeita, onde os dois lados são iguais, é quando eu tenho, naquele ponto central que você está vendo, né, aquele ponto na vertical, demonstra que ali a minha média é igual à minha mediana, que é igual à moda. E se isso acontecer, eu vou ter uma curva sinuosa, em forma de sino ali, perfeita, onde os dois lados serão iguais, os dois lados serão simétricos. Mas isso é comum? Não. Isso é bastante incomum. Para não dizer raro, para não dizer impossível, né? Mas muito raro. Você ter uma distribuição perfeitamente simétrica, onde o ponto central, que é a mediana, seja igual à moda e que seja igual à média. É muito difícil. O mais comum são os pontos assimétricos. E aí eu posso ter uma simetria à direita, que eu vou chamar de positiva, ou uma simetria à esquerda, que eu vou chamar de negativa. Vamos observar primeiro a simetria à direita, né, ou positiva. Sempre, inicialmente, o nosso critério de avaliação é a moda. Por que a moda? Porque é o número que aparece mais, e é esse número que aparece mais que dá a dimensão da horizontal, do tamanho da curva, do ponto alto da curva. Claro, porque o ponto alto da curva é justamente aquele ponto onde os números aparecem mais. Então, a moda. Então, quando eu falo assimetria à direita ou positiva, é porque olhando para ela, a mediana e a média estarão à minha direita. Tá? Então, nesse caso, eu tenho a moda, né? E a mediana e a média, elas estão à direita da moda. Então, eu vou falar o seguinte, isso é uma assimetria. Por quê? Porque quando eu pego a moda como ponto principal, que dá a dimensão, né, em altura dessa curva, eu percebo que, primeiro, ela não é simétrica. Se eu pegar os dois lados eles não são simétricos. E eu percebo também que do lado direito existe ali uma assimetria, mas existe uma dispersão maior dos dados. E perceba que a mediana, isto é, o ponto central que divide, né, o meu rol de dados, ele está depois da moda. E a média está depois ainda da mediana. Isso mostra uma assimetria dela. Já a simetria à esquerda ou negativa, ela mostra que à esquerda da moda eu tenho a mediana e tenho a média. Então veja que aqui eu tenho também um ponto onde a moda é o ponto-chave, o ponto alto, né? A mediana fica à minha esquerda, está ali em azul, e a média depois da mediana. Professor, vai ser sempre assim? Moda, mediana e média? Sempre. Você vai ter sempre essa relação.
A moda é o ponto mais elevado, o ponto que mais se repete, a mediana é o ponto central, que divide o meu rol, e a média depois. O que muda é que ela vai estar à direita ou à esquerda da moda. Ela pode estar à direita, e eu vou chamar de uma assimetria à direita, e eu posso também vê-la à esquerda, e aí eu vou chamar assimetria à esquerda ou uma assimetria negativa. Tá? É sempre bom também observar que quando eu falo de assimetria é porque os dados não são simétricos, e quando eu falo da curtose, lembra que a gente falou da curtose, que se fala o grau de achatamento da curva, né? Eu posso dizer o seguinte, que o nível de achatamento dessa curva demonstra uma maior uniformidade de dados. Então, se nós pegarmos assim dados muito dispersos, né, a curva ela fica muito sinuosa. Então, assim, eu tenho lá um ponto central, observado como nossa distribuição simétrica, eu tenho ali um ponto central, onde você tem ali a moda, e aquela moda, próximo dela eu tenho vários números e eles vão dispersando conforme eu vou me distanciando dela. Veja que ela não é muito achatada, ela é elevada. E conforme eu vou achatando ela, tornando ela mais baixa, significa que os dados estão dispersos quase que de uma forma mais comum, uma forma mais simétrica. E isso demonstra também uma maior capilarização, uma maior dispersão dos dados, né? E aí, essa dispersão ela é muito boa, porque mostra que não existe uma tendência central, existe uma maior capilarização dos dados e tudo mais. Então veja, posso ter uma distribuição simétrica? Posso, mas isso só vai acontecer quando a média for igual à mediana, que for igual à moda. Quando isso não acontecer, e isso raramente acontece, eu vou ter uma simetria ou à direita ou à esquerda. Isto é, ou os meus dados eles estão mais dispersos para a minha direita, como nós observamos, ou eles estão mais dispersos à minha esquerda. E aí, é claro, dependendo da pesquisa que você está fazendo, dependendo dos dados que foram coletados, dependendo do que você está tratando lá no seu problema de pesquisa, você já pode compreender uma dispersão. Tente pensar, por exemplo, se nós falássemos de renda. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, que a renda, né, seria a moda ali, o valor que mais se repete. Vamos imaginar que o valor que mais se repete num país fosse em R$1.000, né, de moda, de salário. E aí você tem a mediana que divide o nosso rol, o mais à direita. Então seria um valor acima de R$1.000, seria por exemplo, R$1.200. Mas a média salarial fosse ainda maior, fosse R$1.500. Veja que conforme eu estou indo, eu estou dizendo o seguinte, os dados, conforme eu estou indo mais longe, os dados estão dispersando, quer dizer, eu tenho muita gente ganhando bem, mas mais dispersos. Eles estão cada vez mais longe da moda. Isso é, eu tenho muita gente ganhando 1.000 e tem pouca gente ganhando pouco. Pouca gente ganhando muito, aliás, né? Então, se você pegasse lá um extremo, então eu teria 1.000, uma mediana de 1.200, uma média de 1.500, mas quando eu chego lá em 20.000, eu tenho poucas pessoas. Então, quando eu estudo, por exemplo, desigualdade, eu posso enxergar ela ou pela simetria à direita, né, como pela simetria à esquerda. Então, eu poderia dizer o seguinte, a moda é 1.000, a mediana é menos que 1.000, é menor. A mediana é 800 e a média de salário é 600. E eu tenho ainda um grupo de pessoas que ganham ainda menos que 600 lá na ponta. Seja de um lado ou seja de outro, essas assimetrias, a própria achatamento da curtose, ajudam você a entender a dispersão. Então eu poderia dizer o seguinte, olha, comparando países, por exemplo, quanto mais dispersos forem os dados, né, na nossa assimetria, mais desigualdade tem, porque eu tenho muita gente ganhando muito lá do lado e muita gente ganhando pouco do outro lado. Isso é desigualdade. Agora, num país mais igual, essa curva ela tende a ser menos achatada, mais elevada e mais próximo do ponto central, muito próximo da distribuição simétrica, porque ali é a mediana, né, o ponto que divide a curva, ali as pessoas que mais ganham, a média salarial é aquela, e aí a nossa dispersão ela é menor também. Então veja, tudo depende do que você está pesquisando e tudo depende do que você quer responder como problema de pesquisa.
E aí você pode entender a dispersão, seja pela assimetria ou seja pela curtose, ok? É isso e voltamos para o nosso próximo tópico.